Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Pois é galera, mais uma vez estamos aqui. Para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dar prosseguimento ao nosso processo pedagógico, na nossa preparação focada para esse concurso, analisando História de Mato Grosso. Desta vez o nosso tema diz respeito à política fundiária e tensões sociais no campo. O objetivo desta nossa aula é conhecer as principais políticas de colonização que foram implementadas em terras mato-grossenses ao longo do século XX. Presta bem atenção, a nossa temática de hoje diz respeito a uma análise contextualizada dos projetos de colonização que foram implantados em solo mato-grossense ao longo do período republicano. Tivemos várias iniciativas governamentais no sentido de se promover ocupações territoriais, gerando a formação de novas fronteiras agrícolas para o território de Mato Grosso. E é claro que esses processos, esses projetos de colonização que foram implantados, geraram uma concentração fundiária, a terra ficando nas mãos de poucos, o que, por sua vez, acabou gerando uma grande exclusão da maioria dos habitantes, gerando aí problemas fundiários. Gerando problemas fundiários que vêm até os nossos dias, porque, afinal de contas, temos que ter em mente de que na economia mato-grossense, uma economia ainda muito forte ligada à agricultura, ligada ao agronegócio na atualidade, nós temos um predomínio, uma predominância dos latifúndios, ou seja, das grandes propriedades rurais. E isso, é claro, tem uma herança histórica ao longo do processo de colonização que as terras mato-grossenses receberam nos últimos 300 anos e com maior ênfase ao longo do século XX, principalmente nos últimos 40 anos, quando nós tivemos uma preocupação mais intensa por parte dos governos federais em se promoverem colonizações ligadas ao aumento da produção da fronteira agrícola, principalmente na região norte de Mato Grosso, na chamada Amazônia Legal mato-grossense. Então a gente vai fazer uma análise acerca desses assuntos e analisando também as principais consequências desse processo histórico. Muito bem, apresentada a nossa temática, apresentados os nossos objetivos, para ficar bem claro o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, eu começo com aquela motivação toda especial para você continuar estudando com muita determinação, com muito foco em busca de grandes resultados, hein? Para grandes conquistas são necessários grandes esforços. Então, seja mais forte que sua melhor desculpa. Vamos lá, vamos enfrentar todos os nossos desafios para que possamos ter grandes resultados e a nossa aprovação, o que é mais importante afinal de contas. Bom, vamos lá então, pessoal, falar sobre política fundiária e tensões sociais aqui em Mato Grosso. A colonização do século XX é o nosso principal objetivo, como já falamos no início da aula de hoje. Eu já apresentei a nossa proposta pedagógica, já falei qual é a temática básica que nós discutiremos ao longo desta videoaula. Você já está ciente do que a gente vai estudar. Colonização no século XX em Mato Grosso. Colonização essa que tem 3 palavras especiais que vão nortear todo esse processo. Quais são essas 3 palavras-chave? Essas palavras mágicas no que diz respeito ao processo de colonização das terras mato-grossenses. Diz aí, tio Ed, conte-me tudo, não me esconda nada, hein? Então tá aí para você. Ocupação, povoamento e exploração. Perceba que nós temos a lógica capitalista imperando nesse aspecto. Visava então a ocupação desses ditos espaços vazios,
o povoamento, porque Mato Grosso historicamente foi um território fracamente povoado. Se você for analisar até os dias atuais, Mato Grosso apresenta uma baixa densidade demográfica em razão da sua grande extensão territorial. Portanto, ao longo do século XX, nós temos essa preocupação que vai estar na cabeça das autoridades administrativas, tanto a nível estadual, governo do estado de Mato Grosso, quanto a nível federal. As políticas implementadas, sobretudo em dois momentos especiais de nossa história. Anota aí. O primeiro deles na era Vargas, a chamada Marcha para o Oeste, tema este que nós já discutimos em aulas anteriores, na aula sobre a era Vargas em Mato Grosso, onde analisamos política e economia naquele referido contexto histórico. E o outro momento muito especial é durante a chamada ditadura militar, durante o regime militar brasileiro, quando foi implementado a política de integração nacional, que visava então colonizar esses ditos espaços vazios, que não eram tão vazios assim como bem sabemos, uma vez que já eram ocupados de forma ancestral pelos povos indígenas. Mas isso é um outro detalhe. A decisão política e governamental que vai imperar ao longo do século XX era promover esse processo de colonização, que vai ter a estratégia governamental, mas que também terá uma grande participação da iniciativa privada. Se a gente for analisar, por exemplo, o contexto histórico do período militar, nós vamos poder perceber que tivemos a participação de colonizadoras oficiais, ou seja, aquelas que pertenciam ao Estado, pertenciam ao governo. Haviam também as propriedades, as colonizadoras que estavam ligadas à iniciativa privada. Então nós temos uma parceria público-privada que foi implementada nesse contexto histórico em Mato Grosso. Então temos o planejamento organizado pelo governo, mas temos também uma participação da iniciativa privada. E um outro aspecto muito importante é o incentivo à migração para as terras mato-grossenses. Isso aconteceu durante a época da Marcha para o Oeste, ali nos anos 40, e aconteceu também no processo de colonização mais recente, que foi responsável pelo surgimento de inúmeras cidades na porção norte do território de Mato Grosso. E a migração, principalmente a migração sulista. Não apenas a migração sulista, é verdade, porque nós tivemos também uma entrada expressiva de contingente populacional proveniente da região nordeste do Brasil, mas predominou, basicamente, a entrada de imigrantes da região sul do Brasil. Então nós temos um processo indissociável, então não dá para a gente dividir, não dá para separar, pessoal, o processo de colonização do processo de imigração. Uma coisa está entranhada na outra. Uma coisa está diretamente relacionada na outra. Então, desse processo de colonização, ou dos processos de colonização que nós tivemos ao longo do século XX em Mato Grosso, tivemos a participação efetiva do elemento migrante. Perfeito? Vem novos habitantes para o território mato-grossense, o que vai promover uma nova dinâmica demográfica para este território. Outro aspecto importante é também ressaltar a valorização da terra enquanto mercadoria. Evidentemente que esta mercadoria não estava ao acesso de todos. Essa mercadoria, então, vai ficar concentrada nas mãos de poucos. E nós temos também o avanço da fronteira, uma nova fronteira agrícola para o Brasil, que agora é a porção oeste e o norte do país. Perfeito? Então, olha só, pessoal, no contexto que diz respeito aí ao período militar no Brasil, sobretudo a década de 70 e primeira metade dos anos 80,
aqui no nosso país, nós temos o incentivo a essa migração para o território de Mato Grosso, que vai se enquadrar como uma nova fronteira agrícola para o Brasil, promovendo dessa maneira aí os projetos oficiais, os projetos que são liderados, que são comandados pelo governo. Esses projetos oficiais visavam instalar trabalhadores expropriados, trabalhadores despossuídos. Perfeito? Então, o objetivo do governo ao promover a colonização de Mato Grosso, sobretudo a dos anos 70 e 80, foi também resolver conflitos fundiários em outras regiões do Brasil. Regiões que já apresentavam uma agricultura mecanizada. Que região é essa, professor? É a região sul do Brasil, pessoal, que havia passado por uma modernização da agricultura, então vai expulsar esses trabalhadores expropriados. Quando eu digo expulsar, gente, estou dizendo que esses trabalhadores sem espaço de desenvolvimento lá na região sul, por conta da própria mecanização da lavoura, eles vêm para Mato Grosso. Vem aí o Eldorado, o novo Eldorado brasileiro, no caso Mato Grosso, como uma possibilidade de ascensão social, uma possibilidade de melhores dias. Portanto, esses projetos oficiais, projetos do governo, vão atrair esses trabalhadores despossuídos. E temos também os projetos privados, os projetos implementados pelas colonizadoras particulares. Esses projetos já vão atender aos produtores capitalizados. Então, aquela galera que vem do sul, tinha lá algum pecúlio, que tinha algum patrimônio econômico e vem para Mato Grosso pela simples razão de que as terras oferecidas em Mato Grosso eram muito mais baratas do que as terras lá do sul do Brasil. Então, muitos vendem suas propriedades lá no sul e vêm para este território comprando terras praticamente a preço de banana. Então, esses projetos privados vão atender a esses produtores capitalizados. Então, nós temos a implementação de uma série de projetos agropecuários em território mato-grossense. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o processo de colonização de Mato Grosso durante a primeira metade do século XX. Ali, em meados do século XX, não é? Do início até por volta de 1950. Quais eram as características principais desse processo de colonização? Nós tínhamos então um incentivo para uma política de povoamento do território, mais uma vez, pessoal, batendo naquela velha tecla de que Mato Grosso possuía um território com grandes extensões e uma fraca densidade demográfica. Então é preocupação dos governos republicanos brasileiros e dos governos estaduais aqui em Mato Grosso promover o povoamento do território, que passa a ser a estratégia governamental. Então, quais são os motivos que são importantes nesse processo? Olha um motivo importantíssimo aqui, pessoal. Impedir a realização da reforma agrária. O advento da República no Brasil, 1889, evidentemente que não trouxe melhoria significativa das condições de vida da maioria das pessoas. Então nós temos uma república dos excluídos durante as primeiras décadas do século XX. Então essa política de ocupação territorial tem também motivo político, que é impedir o acesso à terra por parte desses trabalhadores expropriados, desses trabalhadores despossuídos. Então, o que é que eles vão ser, professor? Como é que esses trabalhadores vão ser inseridos? Como mão de obra barata, perfeito? Mão de obra barata para esses projetos agrícolas implementados aqui. E temos motivos militares também para a colonização oficial. Isso aí nós podemos dizer que aconteceu durante a Era Vargas,
lá com a Marcha para o Oeste, e nós também podemos dizer que isso veio à tona durante o contexto dos governos militares, estratégia de garantir as fronteiras territoriais do Brasil. O contexto da Marcha para o Oeste, pessoal, ocupar aquela região sul, região de fronteira com o Paraguai, região que é atualmente o estado de Mato Grosso do Sul. E no contexto da ditadura militar, os anos 70, ocupação da Amazônia brasileira. Então, havia também motivações militares nesse processo de colonização oficial. E os motivos sociais, que também é importante, gente. Os conflitos socioeconômicos que atingiam principalmente duas regiões brasileiras. A região sul, marcada pela mecanização agrícola, pela concentração da propriedade da terra. E qual a outra região? A região nordeste também, assolada por problemas sociais gravíssimos. Dentre eles, a seca e a miséria de uma parte do sertão nordestino. Então nós temos o incentivo a essa política de migração, cujo principal objetivo era o de garantir mão de obra para os projetos agropecuários e também promover a remoção da força de trabalho excedente. Olha só, mais uma vez a gente enfatizando aquela questão. A mecanização da agricultura na região sul do Brasil fez com que aqueles trabalhadores desqualificados, do ponto de vista profissional, virassem mão de obra excedente. E aí, como é que vai inserir essa mão de obra excedente na economia? Criando novas fronteiras agrícolas de produção. Onde está essa nova fronteira agrícola? Mato Grosso. Então é assim que o governo militar vai se preocupar a resolver aquela questão ali no início dos anos 70 no Brasil. Muito bem, pessoal, a política nacional de colonização sempre teve em mente promover a ocupação territorial de Mato Grosso. Aliás, Mato Grosso, ao longo de sua história, teve importantes momentos em que fez parte da agenda nacional, da preocupação do país como um todo. Se a gente for olhar para trás, lá no início do processo de colonização das terras mato-grossenses, lá no longínquo século XVIII. Vamos voltar para o século XVIII? Vamos dar uma olhadinha no século XVIII e perceber qual era o papel desempenhado pela então capitania de Mato Grosso naquela época? Vamos lá então. Século XVIII, pessoal, olha só, era o contexto histórico de ampliação da fronteira oeste da América Portuguesa. Processo de consolidação territorial. Nós temos aí a criação da capitania de Mato Grosso, desmembrada da capitania de São Paulo em 1748. Então é fase de consolidação territorial. A criação da capitania de Mato Grosso e a criação também da Vila Bela da Santíssima Trindade, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, erguida lá no Vale Guaporeano durante a administração de Rolim de Moura, não é? 1752, para consolidar o Utiposidetes, assegurar o domínio português sobre essa região oeste da América, no caso aqui o território de Mato Grosso. Já no século XIX, a principal preocupação do governo imperial brasileiro, já no contexto do Brasil independente, era o de garantir a livre navegação através do Rio Paraguai para promover uma integração entre Mato Grosso e o restante do Império Brasileiro. E no século XX, claro, é a expansão capitalista. Opa! Essa é a grande preocupação dos governos republicanos brasileiros. Gerar renda, gerar produção agrícola para esse território mato-grossense, promover ao mesmo tempo aqui, ó, a ocupação territorial e a criação de uma nova fronteira de produção agrícola. Portanto, o governo tinha o interesse de matar dois coelhos com uma só cajadada.
ao mesmo tempo que promover uma ocupação do território mato-grossense, promover também a criação de um novo projeto de colonização dentro da lógica capitalista. Ou seja, ao longo de toda a sua formação histórica, nós temos uma política de difícil acesso à terra em Mato Grosso. Quando eu digo que esse acesso foi dificultado, é no sentido de dizer que a maioria não teve acesso a essa propriedade da terra. Esse é um processo capitalista, tudo bem? Se é um processo que tem uma lógica capitalista, isso significa dizer que nem todos terão acesso a essa propriedade. A lógica do capitalismo espera o lucro. Então esse lucro precisa necessariamente ficar concentrado nas mãos de poucos. É por essa razão que vão predominar os latifúndios, isto é, as grandes extensões de terra. Então nós temos o estímulo ao povoamento e também a expansão da produção. Então estão dois temas indissociáveis. Como a gente falou agora há pouco, a gente acabou de dizer agora há pouco, não é? Que a política de colonização está diretamente relacionada com a política de migração. Então tá aqui, pessoal, estímulo ao povoamento e também interesse de promover a expansão da produção agrícola em Mato Grosso. Temos então o interesse capitalista norteando todas essas ações governamentais. Vamos lá, analisando ainda o contexto histórico do século XX em Mato Grosso, nós temos aqui, primeiras iniciativas. Criação do Serviço do Povoamento do Solo Nacional pela União em 1906, portanto, ainda durante o contexto da Primeira República no Brasil, já temos uma preocupação de promover a migração de mão de obra para o interior do território, através da implantação de núcleos coloniais e também através da assinatura de acordos com a Ferrovia Noroeste do Brasil. A Ferrovia Noroeste do Brasil, ligando o interior de São Paulo, Bauru, até a porção sul de Mato Grosso, passando por Corumbá, Campo Grande, vai ser importante para dinamizar a economia mato-grossense naquele contexto. Então temos um acordo que vai ser estabelecido entre o governo e a NOB, Noroeste do Brasil, a Ferrovia Noroeste do Brasil, para a ocupação das terras que margeavam a extensão dessa ferrovia. Só que não dá muito resultado essa política de ocupação do solo mato-grossense, traz baixos fluxos migratórios, em razão que a economia exigia grandes extensões e Mato Grosso, evidentemente, possui essas grandes extensões, é um estado territorialmente imenso. Então, teremos o desenvolvimento da pecuária e do extrativismo vegetal. A gente até já estudou esse assunto em aulas anteriores. Vale a pena ouvir de novo que nesse contexto da Primeira República em Mato Grosso, nós temos como atividades econômicas principais a criação de gado, que vai conhecer um período de grande desenvolvimento com a implementação de fazendas charqueadas na região do Pantanal mato-grossense, o surgimento dos saladeiros, a indústria do charque, importante nesse contexto histórico, e temos outro destaque muito importante para o extrativismo vegetal. Você se recorda também que, como consequências importantes da economia mato-grossense, tivemos a extração do látex, que era em duas árvores em Mato Grosso, seringueira e mangabeira, tá lembrado? Tínhamos a extração da poaia, que era usada na indústria farmacêutica europeia,
E temos o grande destaque do extrativismo vegetal desse contexto, que era justamente a erva mate, monopolizada pela companhia Mate Laranjeira, que foi a mais importante das empresas mato-grossenses ao longo da Primeira República. Relembrando aqui que essa companhia faturava 6 vezes mais do que o próprio estado de Mato Grosso. Então, os grandes destaques da economia mato-grossense da Primeira República são, respectivamente, a pecuária e o extrativismo vegetal. No período subsequente, que é o da Era Vargas, nós temos uma nova preocupação com o território mato-grossense, inclusive com a implementação do primeiro projeto federal de colonização em Mato Grosso. É a primeira vez que o governo federal vai implementar uma política específica voltada para o território mato-grossense, que vai ser a Marcha para o Oeste, que visava a ocupação dos chamados espaços vazios, Amazônia e Oeste do Brasil. Então nós temos aí como objetivos a expansão da fronteira agrícola nacional, a formação de colônias agrícolas federais, como foi o exemplo da Colônia Agrícola Federal de Dourados. Olha só, uma consequência importante da Marcha para o Oeste. Você já captou a mensagem de que a Marcha para o Oeste foi um importante movimento de colonização de Mato Grosso no contexto da Segunda Guerra Mundial, no contexto do Estado Novo. Lembra do Estado Novo, que foi aquele período da ditadura Vargas aqui no Brasil, entre 1937 e 1945? Pois é, eu sei que você está ligado no lance. Durante o Estado Novo, houve esse projeto de colonização, chamado de Marcha para o Oeste, que promoveu a ocupação de territórios em Mato Grosso. Primeiro nós tivemos a Expedição Roncador Xingu e depois a Fundação Brasil Central, que foram responsáveis pela infraestrutura, pela logística da ocupação territorial, criando estradas para garantir o surgimento desses projetos agrícolas. E aí nós podemos mencionar inclusive um município mato-grossense que surgiu como desdobramento da Marcha para o Oeste. É o município de Nova Chavantina. E, logicamente, tem os aspectos negativos também, pessoal. Nesse processo aí, que também foi excludente, o processo concentrador, tivemos conflitos pelo domínio e pela posse das terras. Inclusive conflitos com os índios também, gente. Resultados, como já falamos aqui, surgimento da Colônia Agrícola Federal de Dourados, atual Mato Grosso do Sul, e vale destacar também que nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, são criados 2 territórios federais em Mato Grosso, um na porção noroeste, o território do Guaporé, e o outro na porção meridional, na porção sul, o território de Ponta Porã. Então fica ligado, 2 consequências também importantes. 2 territórios criados aqui em Mato Grosso, fruto da Marcha para o Oeste. O território do Guaporé, atual estado de Rondônia, e o território de Ponta Porã, atual estado de Mato Grosso do Sul. Olha aqui para o mapinha, pessoal. Olha só os fluxos migratórios para o sul de Mato Grosso nas décadas de 30 e 40. Então vamos lá. Era uma preocupação do governo federal da época, governado pelo gaúcho Getúlio Vargas, promover a ocupação territorial desses espaços mato-grossenses, principalmente a área de fronteira com o Paraguai. Está aqui o Paraguai na fronteira com o Mato Grosso da época, atual Mato Grosso do Sul. Então nós temos correntes migratórias que vêm aqui, olha, do Rio Grande do Sul, essas correntes migratórias que vêm para ocupar essas áreas aqui ao sul do então Estado Uno de Mato Grosso. Olha, dá uma olhada no mapa aqui, o tamanho que era o território de Mato Grosso. Imenso, não é?
que engloba os atuais estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia. Olha só a dimensão territorial que possuía Mato Grosso nesse contexto histórico. Um estado gigantesco do ponto de vista de suas terras. Então a política fundiária em Mato Grosso, gente, olha só, a política fundiária em Mato Grosso sempre esteve na agenda governamental brasileira de meados do século XX para cá. Isso aconteceu durante a Era Vargas, com a Marcha para o Oeste. Essa preocupação também esteve em voga durante o período populista e ela veio à tona assim com toda a pujança mesmo durante os governos militares. Então olha só, características importantes aqui, meu parceiro, presta atenção, ocupação dessas terras devolutas. E entenda-se por terras devolutas as terras pertencentes ao Estado, as terras públicas. Terras devolutas no norte do Estado, muitas delas ocupadas pelas diversas nações indígenas, é a preocupação da instalação efetiva de uma colonização que visasse lucro, que visasse a expansão capitalista desse território. Em 1946, tivemos a criação do DTC, Departamento de Terras para Colonização, e a criação também de uma comissão de planejamento da produção. Em 1950 foi aprovado o primeiro Código de Terras do Estado de Mato Grosso. Presta atenção. O primeiro Código de Terras do Estado de Mato Grosso foi criado exatamente na metade do século XX. Então nós temos aí iniciativas oficiais que são implantadas na região e também a iniciativa particular, que também participa desse processo, que visava a absorção de excedentes demográficos oriundos de outras regiões brasileiras, principalmente pela ordem região sudeste, aliás, região sul e região nordeste. Beleza? Região sul e região nordeste. Incremento do processo de povoamento das terras mato-grossenses e o aumento da pequena produção agrícola. Continuando a falar sobre esse contexto histórico de meados do século passado, nós tivemos a criação de 30 núcleos oficiais de colonização em Mato Grosso, que tinham o intuito de promover a atração de novos contingentes migratórios. Então nós temos a participação tanto do governo do estado quanto a participação da iniciativa privada. Olha só que coisa interessante, pessoal. Desse contexto aí que vai dos anos 40 até meados da década de 60, nós tivemos a colonização da região do Vale do Rio São Lourenço, aqui em Mato Grosso, com a criação da Colônia Agrícola de Fátima de São Lourenço e da colonizadora industrial, pastoril e agrícola, que deu origem, olha só, que deu origem a importantes municípios aqui em Mato Grosso, Jaciara, Santa Elvira e São Pedro da Cipa. Olha só, Cipa é a sigla de colonizadora industrial, pastoril e agrícola. Muito bem, como resultados dessa política, tivemos a atração de novos moradores para Mato Grosso. E de que maneira que se deu tal atração populacional? Através dos meios de comunicação, galera. Através da propaganda. Então você precisava difundir a ideia de que Mato Grosso se constituía como um verdadeiro Eldorado, uma região que estava propensa ao desenvolvimento econômico, que poderia suscitar prosperidade material.
Eu sei que é uma propaganda, de certo modo, muito enganosa, claro, mas precisava-se de uma estratégia para atrair esses novos moradores na região. 1966, aqui em Mato Grosso, criação de uma companhia responsável diretamente pela infraestrutura desses núcleos de colonização em Mato Grosso. Essa companhia chamava-se Codemate, a Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso. Só que os resultados dessa política de colonização, meados dos anos 60, têm muitos resultados assim insignificantes. Estavam aquém dos objetivos de povoamento e apresentaram também uma limitadíssima expansão da produção agropecuária no estado e uma limitada ampliação do mercado interno também, pessoal. E o que é pior ainda, olha só, predomínio dos latifúndios, processo de concentração da terra, carência de assistência técnica e financeira nesses núcleos agrícolas de produção e ausência de infraestrutura física e social que pudessem garantir um maior êxito desses projetos agrícolas. Aí chegamos aos anos 70, chegamos ao período militar, governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, quando teremos uma nova política federal de colonização que visava a expansão espacial do capital, o famoso PIN, Política de Integração Nacional, Política de Integração Nacional, PIN, a ocupação desses chamados espaços vazios. Dentro da lógica de desenvolvimento e segurança pregado pelos governos militares ali, que fazia parte dos setores burocráticos estatais ali,